A expectativa é de que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, do 8 de janeiro, que vai investigar os atos golpistas, seja instalada essa semana no Congresso Nacional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, marcou a leitura do requerimento da CPMI para quarta-feira. A base aliada ao governo, que inicialmente era contra a comissão, agora, assim como a oposição, já avança nas negociações para indicar o comando da CPMI, tanto o presidente quanto o relator. Para debater este assunto, nós vamos receber aqui agora no CNN Dois Lados os deputados federais Marcos Pollon, do PL, e a Sâmia Bonfim, parlamentar do PSOL. Muito bom dia aos senhores, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Eu vou começar com o Marcos, que é estreante no Dois Lados. O senhor acha que o PL tem que ficar no comando da CPMI do 8 de janeiro? Eu creio que é razoável, uma vez que a iniciativa partiu de um deputado do PL, do deputado André Fernandes. Nós tivemos um embate muito grande desde o começo da legislatura para obter as assinaturas necessárias para a instalação da CPMI, bem como vemos sofrendo uma pressão muito grande do governo para que essas assinaturas fossem retiradas. Havia o compromisso de ser instaurada essa CPMI na terça-feira passada. Por algumas questões, o presidente do Senado preferiu não fazê-lo e, em seguida, percebendo que seria impossível de se impedir a tramitação da CPMI, a CNN, logo em seguida, teve acesso àquelas imagens que escandalizaram todo o Brasil e o governo viu que é impossível segurar, e daí mudou a narrativa. Não há nada que justifique agora eles quererem se adonar deste projeto que é de iniciativa do deputado André Fernandes. Deputada Sâmia, como autor, do pedido para a abertura dessa CPMI, o PL deve ou não ficar no comando da comissão? E a senhora acha que quem vai decidir isso? São os partidos governistas, são os partidos de oposição, é o presidente da Câmara, Arthur Lira? Quem decide isso? Bom, Basília, primeiro, são duas questões, na verdade. Primeiro é uma questão regimental, de proporcionalidade entre os blocos políticos na Câmara. Hoje, o maior bloco político é justamente aquele comandado pelo Arthur Lira. Então, regimentalmente, a chamada do PL numa comissão como essa, o direito de fazer uma escolha, é só a terceira, por conta do seu tamanho, por conta da proporcionalidade. Tendo isso em vista, não poderia citar nem na presidência e nem na relatoria, que seria a segunda chamada, ou vice-versa. Mas, para além da questão regimental, existe uma questão política, sobretudo, Basília. Imagina suspeitos de um assassinato coordenarem a investigação sobre esse assassinato, fazendo um paralelo com o que aconteceu nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. As pessoas que estão diretamente envolvidas na armação e na invasão propriamente dita não podem comandar um processo que vai investigar. O que eles têm que fazer é estar ali no banco dos réus, daqueles que vão ser questionados e cobrados pelos parlamentares. Assim como eles, os empresários que ajudaram a financiar aquele ato, todos os militares que agiram intencionalmente ou deixaram de atuar como deveriam para garantir a preservação do patrimônio e impedir os golpistas de fazerem um ato tão absurdo como aquele, e o próprio ex-presidente da República, senhor Jair Bolsonaro. Então, regimentalmente, mas sobretudo politicamente, é impossível que parlamentares como o próprio, que fez a assinatura, fez o início da coleta dessas assinaturas, ele é um dos indiciados no inquérito do Alexandre de Moraes. Ele não pode nem ser membro de uma CPI como essa. Ele precisa responder pelos seus crimes e não ser um dos investigadores e muito menos um dos que comandam a CPMI. Toda comissão é espaço de exploração política, seja ao lado do governo ou ao lado da oposição. Eu queria saber dos senhores, para que a CPMI não vire um circo, se haverá, na avaliação de vocês, um acordo de procedimento, conversas iniciais, algum tipo de busca pelo equilíbrio nessa comissão, que vai reunir tanto deputados quanto senadores, opositores, governistas. Vocês defendem um tipo de trato, um acordo de procedimento das diferentes partes para que a CPMI realmente investigue e não sirva tão somente para a lacração? Deputado Marcos. Eu creio que isso tende a acontecer.
Afinal de contas, eu sou um dos primeiros a ser contrário a esse tipo de conduta. Acredito que, como forma de respeitar o contribuinte, respeitar o eleitor, nós devemos sempre manter o decoro, manter o respeito entre as partes e objetivar a busca da verdade. E é nesse sentido de buscar a verdade que nós advogamos a tese da importância de se prestigiar sempre na condução dos trabalhos a despolarização na medida do possível. Eu sei que isso é impossível como meta, mas utopicamente ainda que necessário, para a gente poder ver a verdade. Porque das imagens que a CNN divulgou, nós vemos participação direta exclusivamente de membros do governo. Não há nenhum parlamentar aparecendo naquelas imagens divulgadas da CNN, seja de um lado ou do outro. A gente vê ali membros do governo envolvidos naquela cena trágica, lastimável, que a cada dia se assemelha mais ao incêndio do parlamento alemão de 27 de fevereiro de 33 do que propriamente do Capitólio. Lembrando que o Capitólio estava sob a presidência do Donald Trump e nós, no 8 de janeiro, estávamos sob a presidência do Luiz Inácio Lula da Silva. Deputada, para que a CPI não vire circo, é possível acreditar num acordo de procedimento entre governo e oposição para que se encontre um equilíbrio, pelo menos no comando desta comissão? Basílio, eu acho que é natural que se busque um consenso de procedimento, que se discuta métodos, e da nossa parte, o objetivo da CPI vai ser investigar e apurar até o final todos aqueles que participaram, direta ou indiretamente, daquela tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Acho que é inevitável que se tenha excessos ou mesmo muita briga, afinal de contas, esse é o contexto do país, né? Esse é o contexto do país de extrema polarização, de briga, vai ter presença de bolsonaristas e de membros da base do governo, então é inevitável que tenha esse clima intenso. Mas, Basília, é interessante porque tem uma série de parlamentares que já estão sendo investigados pelo inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal. Muitos deles, apesar de não aparecerem nos vídeos divulgados pela CNN, eles divulgaram nas suas próprias redes sociais a convocação ou mesmo a participação no ato. Uma delas é a própria Clarissa Tércio, que é parlamentar hoje, que é uma bolsonarista e que esteve presente no dia 8 de janeiro. Sem dúvida, ela precisa responder pelo que ela fez. Ou o próprio deputado com quem eu estou conversando, que foi um dos que divulgou os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Também precisa responder pelos seus atos. Não é à toa que é um dos que está na lista do senhor Alexandre de Moraes, que é o ministro responsável por esse inquérito sobre os atos golpistas. Mas, para além disso, nós queremos que aqueles que foram os terroristas que implantaram uma bomba no dia 24 de dezembro, um deles, inclusive, ex-assessor da ex-ministra Damares, que quase matou crianças aqui na cidade de Brasília, que também estejam presentes, porque depois daquele episódio foram para o QG golpista, que entoavam palavras de ordem como: o Lula não vai subir a rampa e se precisar a gente invade, e todos aqueles que comemoraram as manifestações, a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Então, espero que a CPI sirva para isso, para ajudar o Brasil a elucidar, porque estão tentando, Basília, criar uma tese que é a seguinte: o Lula assumiu no dia 1º e 7 dias depois simulou uma tentativa de golpe de Estado contra si mesmo. Perceberam tanto que a situação ficou difícil que quer inverter completamente a narrativa. Todos os militares, autoridades, civis, todos aqueles que têm participação nessa tentativa de golpe precisam responder pelos seus crimes, e eu torço para que a CPI caminhe nesse sentido. Deputado Marcos, eu vou pedir para o senhor responder o seguinte: políticos de oposição, políticos que fizeram publicações ou declarações de apoio ao 8 de janeiro ou as pessoas que foram presas em função dos atos aqui em Brasília, vão ser chamados pela CPMI para prestar esclarecimentos? Então vai ser político chamando político para ser o centro de sessões, né, de dias aí de depoimento na comissão. O senhor, se chamado, vai? Olha, Basília,
Essa é a grande diferença entre a postura que eu acredito que nós temos que adotar com a postura que o governo adota, da politização e a utilização da CPMI como ferramenta política. O meu objetivo como parlamentar e quando se instaura uma CPMI é a busca da verdade, doa quem doer. Afinal de contas, nós tivemos mais de 1.000 pessoas presas ao atacado, sem individualização de conduta, o que é similar a ditaduras, ou então o que a gente viu foram pessoas, até agora como o caso do ex-ministro Anderson, o secretário, preso sem qualquer adimplemento dos requisitos do artigo 312 ou 313 do Código de Processo Penal, coisa que era feita pelo DOI-CODE. Você fazia uma prisão durante o inquérito e deixava a pessoa em situações subhumanas para que ela pudesse inventar ou construir alguma narrativa ou até simplesmente como um meio punitivo. Isso aí não faz o menor sentido, isso tem que ser combatido. E é justamente para não pessoalizar esse debate que eu acredito que tem que se buscar o acordo de procedimentos que você mencionou agora há pouco. Por uma questão muito simples, a deputada fala que eu participei dos atos do dia 8. Eu sou um ferrenho opositor ao que aconteceu, eu acho que foi um grande absurdo. Agora, o que eu fiz e faço reiteradas vezes, inclusive ocupando minhas redes sociais do parlamento, é reclamar a aplicação do devido processo legal, é reclamar a aplicação do juiz natural, é reclamar a aplicação dos direitos constitucionais de primeira geração que foram construídos na primeira onda do constitucionalismo, que é a razão de ser de uma Constituição, é a razão de ser do chamado Estado Democrático de Direito. Se você olvidar os direitos e garantias fundamentais que estruturam toda a democracia, não há democracia. Sem respeitar o devido processo legal, sem respeitar os princípios basilares de primeira geração, não há democracia. E há a alegação de que eu divulguei os atos do dia 8, ou até apoiei os atos do dia 8. Bom, minhas redes sociais são todas abertas, são todas públicas, e eu sei que você, Basília, preza pela verdade, é uma combatente de fake news. Eu convido a você e a todas as pessoas a olharem minhas redes sociais do começo até o final, e nunca na minha vida, nem política, nem antes de entrar no parlamento, eu defendi em momento algum quebra de instituições ou o fim das instituições, muito pelo contrário. No meu segmento eu sou muito criticado, inclusive, por ter uma característica legalista. Quero lembrar a deputada, talvez ela não saiba, mas eu sou advogado, tenho mais de 20 anos de advocacia no meu currículo. A minha vida pública começou na Ordem dos Advogados do Brasil, fui conselheiro da OAB do meu estado, eu compus diversas comissões da Ordem dos Advogados do Brasil do meu estado, então por conta da estirpe que eu tenho, da origem que eu tenho, meu pai é advogado, a gente tem por princípio básico defender os princípios que instruem, que estruturam todo o regime democrático, e sim o império da lei e não o império do soberano. Agora, o que assusta é que, vou repetir, nas imagens você vê membros do governo e você não vê membros do parlamento naquelas que a CNN divulgou recentemente. Eu acredito que doa quem doer, a verdade tem que vir à tona, porque se a narrativa, se a polarização tomar conta do debate, a primeira vítima vai ser a verdade. Então nós temos que estabelecer isso, principalmente porque nós temos quase 300 pessoas presas, e isso é importante frisar, sem individualização de conduta, incluindo o secretário Anderson, onde há a possibilidade de que pelo menos uma ali seja inocente. E o legislador brasileiro, o Poder Constituinte, optou por instituir o indúbio pro réu, justamente porque a política criminal no Brasil é que se prefere absolver alguém eventualmente culpado do que se condenar alguém inocente. Então, nestas condições, é absurdo. Nós temos praticamente 300 pessoas encarceradas há mais de 3 meses, aproximadamente, sem sequer individualização da conduta, sem se respeitar esses princípios basilares do direito constitucional de primeira geração. Eu vou aproveitar e passar aqui a última pergunta para a deputada Sâmia Bonfim e incluir a informação de que a defesa de Anderson Torres informou há pouco que o depoimento que ele daria hoje à Polícia Federal foi adiado diante da piora significativa no estado de saúde psicológico do ex-ministro. A CNN trouxe a informação primeiro aqui no fim de semana que a defesa pediu uma nova avaliação com psiquiatra. Isso aconteceu.
Hoje, então, a Polícia Federal, a pedido da defesa, adiou o depoimento que ele daria nesta segunda-feira e ainda não tem nova data. Deputada, última pergunta, última consideração da senhora antes da gente encerrar o Dois Lados. Políticos que têm mandato no Congresso Nacional vão ser chamados para depor na CPMI do 8 de janeiro? Com certeza serão chamados, Basília, precisam ser chamados, porque infelizmente eram parte daqueles que convocaram, financiaram, estimularam os atos golpistas do dia 8 de janeiro. E eu acho interessantíssimo que até a semana passada eles estavam esbravejando na tribuna, questionando, ameaçando, duvidando que o governo topasse instalar a CPMI. Agora já mudam de postura, agora buscam acordos de procedimento, estão com medo de que não caia na polarização, não querem ser convocados, saem em defesa do Anderson Torres, na casa de quem foi encontrada uma minuta golpista, justamente para tentar passar por cima da vontade popular, que foi o que aquela turba bolsonarista fez no dia 8 de janeiro. Entendam que agora que a verdade está batendo na porta, entendo que tenham receio e que mudem de postura, que agora queiram se apresentar como zeladores do Estado Democrático de Direito ou mesmo do devido processo penal, mas agora é tarde. Vai acontecer uma CPI, todos os golpistas vão ser convocados, vão precisar responder e, tomara, paguem pelos seus crimes. De preferência, que chegue o comandante de tudo isso, né, que foi aquele que fugiu no final do ano passado e está voltando agora com o rabo entre as pernas, me desculpe o termo, para responder na Polícia Federal e, claro, aproveitando a presença dele, para ser convocado também na CPI, que é o ex-presidente da República, que é o principal responsável por aquele ato absurdo que felizmente foi derrotado no dia 8 de janeiro. Certo, ponto final no Dois Lados de hoje. A gente volta a convidar os senhores para um novo debate. Conversamos com os deputados federais Marcos Pollon, do PL, e Sâmia Bonfim, do PSOL. Até mais. Bom, muito obrigado, Basília. Obrigada, até mais. Só pontuando que nos meus discursos sempre eu exigi a respeito ao devido processo legal. É só verificar nos arquivos da Câmara. Obrigada, deputado. Obrigada, deputada. Até a próxima.